Vocês estão felizes? Bem. Queridos, eu quero compartilhar um pensamento com vocês. E você que trouxe Bíblia, abra comigo em 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. A palavra de Deus, ela fala assim, ó: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Queridos, no capítulo 3 de Coríntios, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele se esforça, queridos, para mostrar a diferença da antiga para a nova aliança. Da diferença, queridos, da lei de Moisés, do estabelecimento da lei de Moisés com a nova aliança, a aliança que eu e você vivemos hoje. Ele faz a comparação daquela glória que vinha sobre Moisés quando ele subia no monte, que ele descia do monte com o rosto brilhando. E aquela glória ia se desvanecendo, ela ia se apagando. E Moisés cobria o seu rosto com um véu, para que os israelitas não vissem que a glória desvanecia dele. E ele compara com as nossas vidas hoje, onde nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória, onde a glória de Cristo, queridos, resplandece no nosso rosto, onde a luz de Jesus, queridos, brilha mais e mais na vida do crente, quando nós somos fiéis à obra que Ele colocou sobre as nossas vidas. Quando nós vamos caminhando com Ele, queridos, e vamos sendo transformados à imagem do Seu Filho, quando eu e você ficamos mais parecidos com Jesus e nos permitimos ser tratados por Ele, a glória de Cristo brilha, resplandece a nossa face, e não é como a glória desvanecente de Moisés, que ele subia, tinha um encontro com Deus, o seu rosto se acendia, e isso ia diminuindo a sua intensidade com o tempo. Hoje, na nova aliança, quanto mais próximos de Jesus eu e você estamos, mais a glória de Cristo brilha nas nossas faces. Por isso, queridos, que maturidade é ser cada vez mais parecido com Jesus. Não é o tanto de versículo que eu decorei, não é o tempo cronológico que eu pertenço a uma igreja. Ah, pastor, estou há 30 anos em uma igreja, mas não se parece com Jesus. Não tem o cheiro de Jesus. Quando nós nos aproximamos, não vemos o rosto de Jesus. Não tem a ver com cronologia, queridos. Tem a ver com intimidade com Ele. E o apóstolo Paulo se esforça no capítulo 3 para mostrar a diferença entre uma e outra aliança. A diferença entre a glória do ministério de Moisés e a glória da nova aliança. Quando ele entra no capítulo 4, queridos, Paulo fala do mistério e tesouro escondido em vasos de barro. E nós lemos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo do 6 ao 7, isso aqui, ó. Porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder
provém de Deus e não de... Queridos, existe um tesouro escondido em cada crente, queridos. Um tesouro escondido em vasos de barro. Deixa eu dizer uma coisa, ver o vaso qualquer um vê. Agora só aqueles que são guiados por Jesus, que eles vão conseguir enxergar o tesouro dentro do vaso. Todas as pessoas que nasceram de novo, Deus depositou um tesouro dentro de vasos de barro. Para que a excelência do poder, para que essa excelência de poder ela provém de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder provém de Deus e não de nós mesmos. Queridos, Calvino falava assim: tudo que você vê em mim de bom é Cristo, e tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Tudo que você vê de bom em você é Cristo. Sabe por que a gente não deveria falar mal um dos outros? Porque não vem nada de bom de nós. Temos, porém, esse tesouro depositado em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Tudo de bom em nós, queridos, provém de Deus. Pastor, mas mesmo sem Jesus eu não fui tão fundo no pecado. Queridos, existe uma coisa que se chama graça comum na teologia. A graça comum, queridos, impediu eu e você de sermos tão maus quanto nós poderíamos. Porque se a graça comum não estivesse sobre a vida do homem, queridos, nós como humanidade já teríamos nos destruídos. E a graça comum não permitiu que o homem se tornasse tão mau como ele poderia ser. Se você vê um exemplo, queridos, e eu gosto desse exemplo, se eu pegasse a tua semana e passasse nesse telão agora, todos os teus pensamentos e todos os seus sentimentos e todas as vontades que você tivesse, você já se manifesta nesse telão agora. Sobraria alguém perto de você? Consegue me entender? Na antiga aliança, se o homem adulterar, era considerado adúltero. A prática do adultério. Na nova aliança, se você olhar para uma mulher com desejos maus, o que acontece? Você já adulterou no seu? Então não é a ação, é a intenção do coração. Se eu pegar a intenção do seu coração e botar nesse telão agora, a tua última semana, todos os seus pensamentos, sentimentos e desejos aparecessem aqui agora, expostos, você teria algum amigo? Consegue me entender? Tudo que as pessoas veem de bom em nós é Cristo. Tudo que elas vão ver de mal somos nós mesmo. Então não importa se eu fui mais para lá ou mais para cá. Todos nós somos farinha do mesmo. Posso ouvir um amém? Então moralmente eu não posso falar que eu sou melhor do que ninguém. Ah, mas eu não fiz aquilo que aquele fez. Queridos, Tiago fala, se você quebra um mandamento, você quebrou todos os mandamentos. Sim ou não? Você já mentiu? Ô crente, você está aí? Você já mentiu? Sim ou não? Quem mente é o quê? Você não quebrou o mandamento? É como se quebrasse... Por isso que eu não consigo entender quando um crente olha para o outro e fala assim, ah, aquele lá fez isso, 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 dizendo o quê? Eu sou melhor do que ele. No verso 14, queridos, Paulo aponta para uma promessa, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, olha que interessante. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Queridos, essa é uma promessa maravilhosa, falam amém.
Queridos, mesmo nós sendo quem nós éramos, queridos, em Cristo Jesus, a graça de Deus nos alcançou, e nós temos uma grande promessa, que Ele vai nos ressuscitar no último dia. Nós seremos ressuscitados juntamente com Cristo, queridos. Falam amém aí. Essa é a promessa da vida eterna, queridos. É isso que nos move, é essa paixão que nos move, que um dia eu e você vamos olhar nos olhos de Jesus, um dia eu e você vamos ter contato com Cristo, vamos ser ressuscitados juntamente com Ele. Você já perdeu alguém que você ama? Em Cristo, um dia você vai se encontrar com Ele. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Um dia seremos ressuscitados juntamente com Ele. Paulo aponta, queridos, para a eternidade. Assim como Jesus ressuscitou, eu e você vamos ressuscitar com Ele. Essa é a promessa eterna. Por isso que eu quero dizer para você, não desanime. E se eu pudesse pôr um tema na mensagem de hoje, seria, não desanime. Não desanime, queridos. Olha o que o versículo 16 nos fala. Por isso, não desanimemos. Por quê? Por causa de toda essa explicação que ele está dando. Por causa de toda essa promessa. Por causa da diferença da antiga para a nova aliança. Por tudo isso que ele tem construído. Essa ideia que ele tem construído. Ele chega no versículo 16 e fala o quê? Por isso não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Por isso não desanime. Se Paulo, queridos, está orientando, queridos, não desanime. Por quê? Porque corre o risco de eu e você desanimarmos. Corre o risco, queridos, de nós desanimarmos. E ele fala, não desanime. Porque o risco de desanimar, queridos, é real. O risco de eu e você desanimarmos, queridos, ele é real. Você já percebeu que o desafiador não é começar uma coisa? Sim ou não? Você já começou a academia? Quem já começou a academia aqui? Aleluia. Quem já começou uma dieta? Não, vou fazer uma dieta. Quem já falou assim, eu vou acordar 5 horas da manhã para orar? Aleluia. Queridos, o difícil, queridos, não é iniciar. Sim ou não? O difícil é permanecer. O desafio, queridos, é permanecer, queridos. O desafio, queridos, não é os primeiros passos com Jesus. O desafio é permanecer. Permanecer, queridos. O desafiador, queridos, é não desanimar. E temos o desafio de permanecer, de não desanimarmos. E o Senhor Jesus já falava sobre isso. Olha o que João capítulo 15, do versículo 4 ao 7 nos fala. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será bem. Queridos, o evangelho não tem a ver com erros e acertos. Falam amém aí. Queridos, o evangelho, queridos, não tem a ver com erros e acertos. Evangelho tem a ver com permanecer, queridos. Permanecer na caminhada. De continuar na caminhada. Não tem a ver com erros e acertos, tem a ver com permanecer. Permaneçam, permaneçam, permaneçam. Tem a ver com permanecer, permanecer em Jesus. Por quê? Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Presta atenção aqui em mim. Sem Jesus, nada nós podemos
fazer. Ah, pastor, mas eu vejo o ímpio fazendo muita coisa. Queridos, sem Jesus, nada nós podemos fazer que agrade a Deus. Todas as nossas ações, tudo que a gente faz, sem estar em Jesus, não são aceitas por Deus. Por isso, queridos, se há uma ação boa na sua vida, há frutos na sua vida, não é você, e sim Ele. Sim ou não? Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Nada nós podemos fazer. Por isso, não desanime, permaneça, seja um canal de encorajamento na vida das pessoas. Queridos, não sei se você já percebeu, mas a caminhada com Jesus não é tão simples assim. A caminhada com Jesus, queridos, não é algo simples. A caminhada com Jesus, queridos, não é uma receita de bolo. Não é algo que você possa chegar e falar assim, o que eu tenho que fazer? O que eu posso e o que eu não posso? Não é algo tão simples, sabe por quê? Porque é um relacionamento. Você já percebeu que você se relaciona com uma pessoa de um jeito e com outra de outra? Você nunca se relaciona com alguém de modo igual, sim ou não? Por quê? Porque pessoas são diferentes. Por mais que você ame 2 dos seus amigos, você se relaciona com eles de forma diferente, porque são diferentes. Quando nós olhamos para o relacionamento com Jesus, queridos, cada pessoa tem um propósito, sim ou não? Deus nunca fez nada por linha de série. Para cada pessoa Ele vai ter um propósito. Para cada pessoa Ele tem um propósito. E daí quando essa pessoa vai se relacionando com Ele, ela vai descobrindo o seu propósito. E para cada pessoa é uma caminhada, queridos. Não existe uma receita de bolo. Por isso que caminhar com Jesus não é algo tão simples. Por isso que eu e você deveríamos ser canais de encorajamento, um na vida do outro. Encorajamento, querido. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3 nos fala. Versículo que a gente fala muito na nossa escola de profetas, queridos. Mas o que profetiza, fala às pessoas, edificando, exortando e consolando. A versão King James, queridos, fala assim: entretanto, quem profetiza faz claramente para edificação, encorajamento, consolação de todas as pessoas. A melhor tradução, queridos, para a palavra exortação seria encorajamento. Sabe por quê? No português as pessoas acham que exortar é falar na cara. Ah, eu tenho o ministério profético, então quando eu preciso eu falo as coisas na cara das pessoas. Queridos, isso aí não é ministério profético, isso é falta de educação mesmo. Grosseria. Exortar não é falar para os outros na cara. Exortar, queridos, é encorajar. Olha que interessante o que significa no grego. Exortar. Paraclesias, que é quase parecido com paracletos, a função do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Convocação ou aproximação. Importação, súplica, solicitação. Exortação, admoestação, encorajamento. Seja um canal de encorajamento na vida dos seus irmãos. Fala um amém aí. Encoraje eles, queridos. Quando você vê que uma pessoa está desanimada, próxima ao pecado, quando você vê que uma pessoa está vacilando na sua fé, não seja um canal de empurrar a pessoa para o abismo, seja um canal de encorajamento. Libere palavras de encorajamento. Lembre essa pessoa do seu chamado. Lembre essa pessoa daquilo que o Senhor tem para a vida dela. Seja um canal de encorajamento. E o versículo de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que nós estamos tratando, ele continua assim: por isso, não desanime. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Você já percebeu que teu corpinho não dura muito tempo? Sim ou não? Você já não tem o mesmo corpinho de 10 anos atrás? Por quê? Mesmo que o nosso homem exterior, ele se desgaste, e ele vai se desgastar, ele se desgasta, queridos,
O nosso homem interior, ele se renova a cada dia, a cada manhã, querido. Ele se renova. Só que ele se renova, preste atenção aqui. Ele se renova se eu e você permanecemos em Jesus. Ele se renova quando a amargura, a falta de perdão, o ressentimento não tomam conta do nosso coração. Não tomam conta do nosso coração. Quando não permanecemos nas palavras de Jesus, queridos, nós retrocedemos. Se essas coisas, queridos, como amargura, falta de perdão, ressentimento, tomarem conta do nosso coração, eu e você vamos azedar. Vamos azedar. E em vez de sermos renovados, nós vamos atrofiar espiritualmente. Por isso, queridos, declare guerra contra a ofensa. Nós não podemos brincar com ofensa. Presta atenção aqui. Nós não podemos brincar com a ofensa. Nós temos uma promessa, queridos, que o nosso homem interior se renova a cada dia, a cada manhã. Quando a ofensa pega o nosso coração, queridos, o que acontece? Nós começamos a atrofiar. As piores manifestações demoníacas, queridos, os piores demônios que se manifestam na oração de libertação, são demônios que estão presos em raízes de amargura, raízes de ressentimento. Você consegue entender que é uma guerra, queridos? É uma guerra, queridos. A única maneira do seu homem interior não ser renovado é quando ele é preso na ofensa. Uma vez eu estava em uma reunião de pastores, queridos. Eu estava vendo aqueles pastores conversando. Eu estava junto com o meu pastor. Depois a gente saiu, eu era bem novo no ministério. Quando eu saí com o Arno, eu falei: Arno, a palavra de Deus, ela fala que nós deveríamos nos parecer mais com Jesus no final das nossas vidas. Sim ou não? Mas quanto mais eu vejo pastores mais velhos, mais eu vejo que eles não são parecidos com Jesus. As estatísticas colocam, queridos, que apenas 20% dos pastores que começam o ministério se aposentam como pastores. Os outros 80% saem do ministério. Por causa de traição, fofoca, calúnia. Quando as pessoas não têm em quem eles colocar um culpado, eles vão colocar em quem? Ah, o pastor fez isso, por isso que eu não vou na igreja. Quando as pessoas veem, tem alguma frustração na sua vida, elas fazem o quê? É culpa do pastor. 20% dos pastores conseguem terminar a carreira. E quando eu olhei aquele cenário, eu comecei a perceber algumas coisas e eu tomei algumas decisões. Eu falei: eu não vou deixar a ofensa pegar o meu coração. Eu não vou me ofender no ministério. Quem cuida de pessoas sabe como que é. Um dia as pessoas te amam, queridos, como a multidão fazia com Jesus. No outro dia elas gritavam o quê? Crucifica. Quando você olha para o ministério, muitas vezes a maioria das pessoas não está nem aí, nem para a tua família. E quando eu olhava para aqueles pastores, queridos, eu falava: como que nós podemos reverter isso? E o que eu entendi da parte de Deus é tomar uma decisão firme. Nós não brincamos com ofensa. Toda vez que eu for tratar alguém ofendido, queridos, eu acabo até sendo grosso. Porque a pessoa sempre vai falar: eu não estou ofendido. E você está vendo que ela está. Eu não estou ofendido, tá? Tá, e vai ter que consertar isso, senão vai azedar. Porque é questão de vida ou... Consegue me entender? Para não desanimarmos, queridos, nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Olha o que Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos fala. De tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Acima de tudo, o que eu e você devemos guardar? Guardar o nosso coração, porque do nosso coração, queridos, procedem as fontes da vida.
Se as fontes forem contaminadas, o resto da sua vida vai ser contaminado. Se a fonte tomar, se a ofensa tomar conta do seu coração, queridos, vai contaminar não só você, como as pessoas ao seu redor. A raiz de amargura, queridos, como diz em Hebreus capítulo 12, ela toma conta de um coração, queridos, e começa a tomar conta das pessoas. Você já percebeu que às vezes você tira conclusões a respeito de uma pessoa sem você ao menos conhecer ela, só porque alguém falou mal dela para você? E daí você olha aquela pessoa na rua e fala assim, aquele não presta. Mas não presta por quê? Porque alguém que estava com raiz de amargura contaminou o seu coração. E quando você se aproxima da pessoa, você percebe que aquela pessoa não é nada daquilo que falaram. Sim ou não? Por isso que nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Guarde o seu coração. A fonte, queridos, não pode azedar. O seu coração não pode azedar. Para você permanecer, queridos, em Jesus, o seu coração não pode azedar. Não pode. Ah, pastor, mas eu tenho razão. Olha o que fizeram comigo. Queridos, não existe razão. Fala um amém. Não existe, queridos. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Uma pessoa lá em Curitiba manifestou, lá no fundo da igreja, manifestou um demônio, aquela gritalhada, levaram para fora. Eu estava na frente, me chamaram e falaram, manifestou um demônio lá, você pode ir lá? Fui lá, uma mulher estava endemoniada, várias mulheres em volta, falei, deixa que eu ministro. Pus a mão na cabeça dela, na hora me veio falta de perdão. Na minha carnalidade, queridos, eu pensei assim, deve ter pegado uma namorada, deve ter alguma coisa, algum problema assim. Falei, meu Deus. Mandei o demônio embora, chamei a mulher, ela veio com a consciência. Falei, você vai precisar perdoar. Ela olhou para mim assim, eu não vou perdoar. Eu fiquei endemoniado dentro. Falei, não acredito. Mandei o demônio embora, voltou, porque ela falou, não vou. E fervo, queridos. Eu peguei ela, falei, demônio, fica em pé. Ele ficou em pé, eu falei, põe a mão para trás. Vamos lá para a sala de oração. Nós tínhamos o templo e uma sala de oração fora. Falei, me segue. Ele veio seguindo, assim, com a mãozinha para trás. Falei, vem, me segue. Chegou na sala de oração, falei, fica de joelho. Ele ficou de joelho. E eu falei, agora você vai sair. Daí ficou, sai, não sai, sai, não sai. E ela não perdoava. E o que eu estava me irritando naquela situação, pensando assim, queridos, como que pode a pessoa preferir ficar endemoniada do que liberar perdão? Quando ela voltou uma vez, ela falou assim, como que eu posso perdoar se ele deixou ela sangrando? E eu não estava entendendo. Consegui amarrar aquele demônio. Falei, agora eu quero falar com você. Daí quando ela veio, queridos, ela tinha uma filha, eu não lembro a idade, faz muito tempo. Ela tinha uma filha de 6 ou 7 anos. E ela deixou a filha em casa e ela foi no mercado. Quando ela voltou, o cara tinha entrado na casa e violentado ela. E ela viu. E a menina estava lá no templo da igreja, escutando a palavra. Já era um pouquinho maior. E ela olhou para mim e falou assim, como que eu perdoo um negócio desse? E endemoniou de novo. Eu dei 2 passos para trás e falei, Espírito Santo, se você não convencer ela, eu não vou conseguir convencer. Mesmo sendo um caso desse, para que o perdão de Deus tocasse a vida dela, ela ia precisar liberar perdão. Liberar perdão, queridos, não é impunidade. Liberar perdão é falar assim, eu não quero isso, eu quero receber o perdão de Deus. Ela conseguiu liberar perdão, queridos, foi liberta. E naquele dia no apelo, aquela menina que foi violentada aceitou Jesus. Nós vimos a boa mão e a graça de Deus tocando aquela família com restauração. Se você perguntar friamente para mim, pastor, você ia ter estômago para isso? Eu falo, não sei, Deus. Eu vou precisar. Que o Espírito Santo me convencer. Consegue me entender? A palavra de Deus, ela nos empurrava. Não existe situação que a Bíblia fala assim, não perdoa. Jesus, ele olhou e falou que ore pelos seus inimigos, queridos. Naquela época, não era a pessoa que te chamava de bobo. Ah, pastor, estou ofendido por quê? Ah, porque o irmão me chamou de bobo, pastor. Queridos, inimigo naquela época, queridos, era aquele que se pegasse você e a sua família, ele matava. Quando a perseguição veio sobre a igreja, queridos,
Pessoas foram colocadas como tocha no circo de Nero. Agora imagine, queridos, você vê seus parentes mergulhados em quiche, amarrados para servir de tocha para o imperador. Consegue entender? E nós precisávamos liberar perdão. Guarda o teu coração. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nossa leve e momentânea tribulação. A nossa leve e momentânea tribulação. No mundo, queridos, nós vamos passar por tribulações e aflições. Olha o que João capítulo 16, versículo 33 nos fala, palavras de Jesus. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Deixa eu te dar uma boa notícia. Não é só você que sofre. Existem pessoas, queridos, que acham que só elas sofrem no mundo. Só elas têm problema. E o problema delas é sempre maior do que o problema dos... Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós, queridos, sobre a face da terra, sofremos. Sofremos aflições, queridos. Ricos, pobres, negros, brancos, todos passam por aflições nesse mundo caído. Todos passam por dores, percas nesse mundo caído. No mundo nós teremos aflições. E as tribulações, queridos, elas vêm. As tribulações, elas vêm, queridos. Quem que nunca teve uma perda, queridos? Quem que nunca foi traído? Quem que nunca chorou? Por quê? Porque as tribulações, elas vêm, queridos. Mas elas são leves e momentâneas. Pastor, o que eu passo não é leve. Deixa eu dizer uma coisa para você, para consolar o seu coração. Talvez o que você está passando não é leve, mas comparado com a eternidade é. Comparado com a esperança da vida eterna é. As nossas leves e momentâneas tribulações comparadas com a eternidade, queridos, elas são leves. Essas tribulações, elas produzem um eterno peso de glória. Quando glorificamos a Deus nas tribulações, queridos, isso produz um eterno peso de glória. Um eterno peso de glória. Toda tribulação, queridos, ela é passageira. Passamos por ciclos, sim ou não? Horas bons, horas ruins. Tempos bons e tempos ruins. Mas podemos glorificar a Deus em todo o tempo. Querido, você já passou por situação que você falou assim: não vou passar. Dessa eu não passo, vou morrer. Você já pensou assim? Sim ou não? Disso aqui eu não passo. E não passou? Está aqui, ó, gordo, forte, corado, bonito. Passou ou não passou? Existem tempos difíceis, queridos. Mas deixa eu falar para você. Tudo nessa vida passa. Tempos bons e tempos ruins. E o texto continua, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Olha o que o apóstolo Paulo fala, e nós precisamos cravar esse versículo como um princípio na sua vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Isso aí que você prestar atenção aqui em mim. Se a tua esperança em Jesus é só para essa vida, para Ele te dar conforto, uma vida boa, daquilo que você precisa, você vai se tornar a pessoa mais infeliz desse mundo.
Sabe por quê? Porque a nossa esperança em Cristo não é só nessa vida. Quando nós temos uma perda, queridos, quando alguém morre, queridos, o que acontece? A nossa esperança é lançada à eternidade. Um dia, a morte vai ser tragada. E não vai haver mais morte, choro, dor, preocupação. Posso ouvir um amém? Aprenda a olhar para a eternidade. Momentos de tribulação, queridos, olhe para a eternidade. A nossa esperança em Cristo não é só para essa vida. Versículo 18, 2 Coríntios capítulo 4. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Queridos, não andamos por vistas, olhamos para as coisas que não vemos, olhamos com os nossos olhos da fé, manifestamos aquilo que cremos, não aquilo que vemos. Saia do natural. Fala um amém. Saia do natural, queridos. Saia do modo natural. Aprenda a ver o invisível. Declare a palavra de Deus. Por quê? Porque as coisas que vemos são passageiras, queridos, são temporais. Mas as coisas que nós não vemos, elas são eternas. Eu e você vivemos pela fé. Acione o modo sobrenatural. Olhe com os olhos da... Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe onde que o crente morre, queridos? E se perde? O crente morre pela boca. Quando o apóstolo Paulo fala que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos, que nós olhamos com os nossos olhos naturais, com os nossos olhos da fé e não com os nossos olhos naturais, nós liberamos a palavra naquilo que nós cremos. Você fala o que você crê. Crê. Por isso, o homem do bom tesouro do seu coração, ele tira os seus frutos. Quer conhecer uma pessoa? Escute ela 5 minutos falando. Ah, pastor, não é crente. Queria dizer 5 minutos falando. Fale aquilo que você crê, não aquilo que você vê. Queridos, se nós olharmos a nação brasileira, se nós olharmos o Paraná, se nós olharmos Vitimarçu, e a gente falar o que a gente está vendo, o que a gente vai falar? Porcaria. Estamos ferrados. Sim ou não? Queridos, mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Quando você olha para a sua família, o que você declara? Uma família de fé. Ah, pastor, meu filho é desviado. Não é desviado. Ovelhinha de Jesus. Peludinho. Vai parar de dar cabeçada, vai parar de ser bom. Vai perder o chifre, vai ficar fofinho. Ovelhinha de Jesus. Pastor, não é endemoniado, pastor, endemoniado mesmo. Ovelhinha de Jesus. Bonzinho, educado. Não fala palavrão, não tem boca de valeta, boquinha limpinha. Jesus. Só que agora, querido, se está desviando, você fala, praga, desgraça, onde eu errei, nem parece filho meu. Miserável mesmo. Eu sou tão bom, né? E sai com uma praga de um filho desse. Queridos, pelo amor de Deus. Nós falamos o que nós cremos e olhamos com os olhos da... Com os olhos da fé, querido, com os olhos da fé, com imagens que Deus nos dá. Pastor, parece loucura isso. Mas não é, queridos, é palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, você não fica olhando para os problemas. Você olha para aquilo que você crê. A palavra de Deus diz que se nós meditarmos na sua palavra de dia e de noite, nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós empreendemos. Se você meditar, obedecer
fisiologicamente falando. Por isso que nessa noite, irmãos, tome uma decisão. Não desanime. Vire a chave. Sabe aquela situação que te desanima assim, que você fala, meu Deus, de novo, mas não foque nisso. Foque nas promessas de Deus para a sua vida. E fale sobre promessas. Fale sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. Lembra lá que Deus depositou o seu tesouro em vasos de barro? Sim ou não? Queridos, falar do vaso, todo mundo fala. Sim ou não? Agora, para achar o tesouro, queridos, só com Jesus. Falar da situação, queridos, trazer diagnóstico. Queridos, se for para trazer diagnóstico da igreja no Brasil, da nossa igreja, de Vitimarzum, de São Luís Puro, né? Qualquer um traz diagnóstico, queridos. Queridos, não precisa ser muito inteligente para ver os problemas que nós passamos. Nem um pouco inteligente. Simplesmente você tem um sensinho assim, você já vai ver um monte de problemas. Sim ou não? Só um pouco senso assim. Olhar, queridos, e trazer diagnóstico, está errado aqui, está errado ali. E as pessoas falam assim, achando que elas são espirituais. Não, porque eu sei achar o que está errado. Declarar, queridos, a palavra de fé em cima daquilo que não está se vendo. E aquilo que não está se vendo se manifesta no visível. Aí você vai ver o sobrenatural sobre a sua vida. Aí você vai ver um homem e uma mulher de Deus. Porque todo homem e toda mulher de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento, eles mudaram situações e circunstâncias através da fé. Eles mudaram situações e circunstâncias através da declaração profética. E a história continua a mesma. Aonde não há vida, nós declaramos. Aonde há aperto, nós declaramos, vai ser espaçoso, vai crescer, vai desenvolver. Ah, pastor, a vida do fulano de tal, vai haver vida sobre a vida dele. Porque vê o diagnóstico, Deus, qualquer um faz. Ímpio, crente, budista, espírita, macumbeiro, qualquer um faz, Deus. Agora mudar uma situação e circunstância através do falar da fé. Só homens e mulheres de Deus. Por isso, não desista. Você recebe essa palavra no seu coração? Quero te convidar a você